Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida e na vida da sua família. Bom é nós louvarmos o nome do nosso Deus, bom é cultuarmos ao Senhor. Mais uma vez nos chegamos à sua casa para levar um culto ao Senhor. Porque é bom é cultuar ao Senhor. Ele se agrada do louvor, da adoração do seu povo. E eu queria deixar para você, para sua família, um salmo. Salmo 5, do 1 ao 3, fala assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O salmista fala aqui, irmãos, uma coisa que nós não temos aprendido nas nossas vidas. Nós, eu digo, o ser humano, que é saber esperar. Ele fala que ele ele começa pedindo ao Senhor que dê ouvidos à sua oração, que o acuda. Ele fala: escuta, Rei meu e Deus meu, porque eu clamo, porque eu imploro. E ele fala que de manhã ele abre a sua boca e busca a Deus, ora a Deus, deixa a Deus a sua petição. Mas ele faz uma coisa que nós precisamos fazer, irmãos. Ele diz: apresento a minha oração e fico esperando, aguardando a resposta do Senhor. Nesses dias de luta nós temos orado ao Senhor, clamado ao Senhor e esperado. E com certeza quem espera no Senhor alcança. Quem espera no Senhor recebe uma resposta. E nós esperamos no Senhor que Ele venha com sua potente mão sanar todos os problemas que nós temos passado. Aguardamos no Senhor que Ele venha apaziguar essa pandemia. Libertar a humanidade dessa doença. Porque só o Senhor que é por nós. Amém? Vamos estar louvando o nosso Deus, o Deus que escuta a nossa oração e o Deus que com certeza entra em providência. Louvemos ao Senhor, cultuemos ao nosso Deus.
Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu quero dar, assim, meu testemunho, como foi que eu vim para aqui, para a Igreja Batista da Barra, né? Antes, sendo congregação, a convite de meu irmão, né? Meu irmão querido Gerson, que eu estou aqui até hoje. Então, eu vim para essa igreja. Primeiro eu vim com minha mãe, a gente já congregava em outra igreja, congregava em outra igreja batista, mas só que não estava dando muito certo nessa igreja, né? A gente estava tendo alguns problemas, algumas dificuldades, estava me aborrecendo. Aí Jesus falou, rapaz, venha para cá congregar aqui na igreja da gente. Aí por isso eu fui lá ver como era, né, a igreja. Primeiro eu fui fazer uma visita. Aí fui visitando lá quando era pastor Rosilé, ali naquela outra rua, né? Onde era outra igreja. Aí eu fui visitar pela manhã, fui visitar só domingo de manhã, porque eu tinha minha atividade na outra igreja. Comecei visitando. E minha mãe também, meu pai, né, começou a visitar e gostamos, né? Eu fui ver a primeira coisa que eu olho na igreja, né? Se ela pega o evangelho correto. Porque tem igreja que não prega o evangelho de Cristo, inventa outras coisas que não é evangelho. Então a gente tem que ter cuidado. Porque a gente não pode, se eu sou crente em Jesus, eu não posso ser conivente com coisas. A palavra de Deus diz que se alguém trouxer o evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, seja amaldiçoado, seja anátema. Então, anátema. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E graças a Deus, lá eu encontrei uma verdadeira palavra, o pastor Rosilé, naquele tempo que pregava, né, já na idade avançada, mas ele trazia o evangelho sincero, o evangelho, né, de Cristo. E isso aí me levou assim, fui gostando da igreja e fui falando com Rita. Rita primeiro disse que não queria ir não. Aí eu peguei e levei Rita para lá, para ir comigo, ela foi gostando e depois nós se mudamos para cá, né? Na rua Recife agora, né? Que se encontra a igreja. E graças a Deus, eu não tenho o que dizer, eu amo meus irmãos, os irmãos legais na igreja, né? Então eu estou satisfeito. Eu agradeço a Deus, a vida de Gerson, que o levou para a igreja. Hoje eu trabalho na igreja, pela misericórdia de Deus, a honra e a glória é para Deus, mas eu trabalho ali como evangelista. E já tinha sido consagrado outra igreja, fiz um curso, foi um ano que eu fiz o curso para evangelista, fui consagrado, entendeu? Eu agradeço a outro pastor também que me consagrou como evangelista, mas estou trabalhando nessa igreja como evangelista e agora fui promovido, graças a Deus, a diácono, né? Mais uma responsabilidade. Quanto mais a gente vai sendo promovido para alguma coisa na igreja, irmão, a responsabilidade cresce. E o evangelho é isso mesmo, é responsabilidade, cresce. Deus não chamou ninguém para ficar de braços cruzados na igreja. É triste como ser meu irmão de braços cruzados. Então se mova, irmão, em nome de Jesus. Para trabalho para Deus, a gente não vai levar nada daqui da terra. O que você vai levar, o seu legado vai ser assim. Será que quando o irmão passar para o outro lado, qual foi o legado que você deixou? Então responda você mesmo. Qual foi o legado que você está deixando como crente? Será que você vai fazer falta? Agora mesmo nós perdemos nosso irmão Edson, né? Coisa triste. Então, mas ele está fazendo e vai fazer muita falta. Porque era um homem de Deus, trabalhava na obra, se empenhava, ajudava muito na obra. Vai fazer, com certeza, vai fazer muita falta. Então, aí é o legado desse irmão, que a gente nunca vai esquecer esse irmão. Né? Nunca a gente vai esquecer desse irmão, com certeza. Então, é isso, né, irmão? A obra de Deus é muito séria. A gente tem que levar a obra de Deus a sério, cada dia mais. Entendeu? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas vão fluir sua vida. Então, eu agradeço, né, a Deus, agradeço, né, pastor, né, quem pediu para dar testemunho, a oportunidade, pelos irmãos que têm orado pela minha vida, graças a Deus. Quando eu vim para essa igreja, eu percebi assim, irmão, que Deus abençoou mais minha vida. Você vê, eu fui assim, eu lutava, né? Não sei, a outra igreja também Deus abençoou, não vou dizer que não, mas essa igreja assim, eu não sei, fluiu assim. Minha vida financeira, graças a Deus, melhorou bastante, graças a Deus. Até minha saúde está com sérios problemas, muitos problemas de coluna, de joelho, muitas coisas. Olha, muitas bênçãos eu recebi aqui nesse lugar. Então eu agradeço a Deus por tudo, pelos irmãos que eu tenho, entendeu? Em nome de Jesus, irmão, eu lutei, né?
para sair dali no Nordeste, ali eu morava num lugar ali muito violento. Várias vezes eu vim da igreja, uma vez eu quase fui alvejado, Marita, umas 2 vezes nós quase fomos alvejados, mas Deus nos livrou. Eu digo, meu Deus, me deu condições de comprar um lugar melhor. Graças a Deus eu estou num lugar melhor hoje, graças a Deus. Irmão, isso aí eu estou contando aqui para a glória de onde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a gente não vai levar nada, mas se você puder morar num lugar melhor, louvado seja Deus. Então Deus me abençoou. Também consegui me aposentar, que estava uma luta terrível. Então eu estou sendo, eu não tenho que queixar de nada. Eu estou feliz onde estou, entendeu? Eu estou feliz na igreja que eu estou congregando e pretendo, né? Eu pretendo continuar na igreja onde eu estou, entendeu? Mas a não ser que o pastor não me queira mais, né? Se o pastor não me quiser mais, que eu sei que ele não vai fazer isso. Eu sei que ele ama a gente também. Então, mas eu estou falando brincando, vai descontar aí um pouquinho, mas é isso, eu pretendo ficar na igreja, trabalhar, né, para o Senhor. Quem trabalha para o Senhor, entendeu? A obra é do Senhor, a gente tem que se conscientizar disso. Então eu agradeço cada irmão, né, que tem assim, que orou por mim, né, porque foi uma luta para me aposentar. Eu consegui me aposentar, consegui, como eu digo, comprar um apartamento aqui num lugar melhor, em Piatã, que eu resido hoje. E toda a honra, toda a glória, o Senhor tem abençoado também assim, meu trabalho lá tem fluído, apesar dessa pandemia que está aí, mas Deus não me deixou faltar nada, irmão. Deus tem me sustentado, eu tenho pago assim, graças a Deus, minhas contas, graças a Deus. Eu digo, então, vamos confiar em Deus, e Deus tem nos abençoado, toda sorte de bênçãos, né? E a maior bênção eu já tenho, né? Que a maior bênção que uma pessoa pode ter é a salvação. Graças a Deus, né? Pela misericórdia. Mesmo ruim começou, como eu digo. Rapaz, como é que Deus me escolhe, né? Não foi eu que escolhi Deus, mas Deus me escolheu. Pô, irmão, não tenho como pagar isso aí. Esse feito que Deus fez na minha vida, que me escolheu sendo miserável e pecador. Né? Então eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, não tenho que reclamar de nada, graças a Deus por tudo, né? Por minha mãe, meus pais que me colocaram nesse caminho excelente, caminho de salvação, e eu agradeço piamente a todos os irmãos. Assim, receba assim meu abraço em nome de Jesus, né? Esse testemunho que eu tenho para dar, né? Dessa igreja, uma igreja que prega o evangelho sério, o evangelho de Cristo. A pessoa tem que ver, ó irmão, o legado é a pessoa tem que ver Cristo em sua vida. Esse é o maior legado que um homem de Deus, uma mulher de Deus pode deixar, é as pessoas ver Cristo na sua vida, nas nossas vidas. É esse nosso legado. E como homem de Deus, um homem de responsabilidade para a sua família. Então eu agradeço a Deus, primeiramente, essa oportunidade, mais uma oportunidade. Agradeço, pastor, e Deus abençoe a todos. Amém. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida e na vida da sua família. Que essa mensagem lhe encontre com saúde, que lhe encontre bem. Você já recebeu um abraço hoje? Do seu marido, da sua esposa, do filho, do pai ou de um amigo? Você já se sentiu abraçado, consolado nessa situação que nós temos passado, irmãos? Eu acho que a maioria não. A maioria não, porque na situação que nós temos vivido de isolamento social, muitos não têm se encontrado e sentido aquele calor humano, aquele abraço que nos faz sentir confortados, consolados, fortalecidos. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre um homem que estava querendo ser abraçado, que precisava ser abraçado, consolado.
e ele achou consolo em Deus. O nome desse homem é Abacuque. E eu queria compartilhar com os irmãos, com os amigos, o texto que se encontra no livro do profeta Abacuque, lá no Antigo Testamento. Profeta Abacuque, capítulo 3. Eu só queria ler 3 versículos, do 17 até o 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Nos fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Vamos orar, irmãos? Bendito Deus, amado Pai, nós lhe rendemos graças, Senhor, por mais um dia, pela oportunidade, Senhor, de estarmos ouvindo a Tua palavra, e pedimos a Ti discernimento, para que tudo que nós ouçamos aqui possamos entender e guardar no nosso coração, Senhor. E principalmente que coloquemos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, pelo santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abacuque, irmãos. O contexto de Abacuque é o contexto pré-exílio babilônico, pré-invasão babilônica. Abacuque, ele olha ao redor e vê que o seu povo, o povo de Judá, de Jerusalém, tem se desviado da palavra de Deus, da presença do Senhor. Ele vê corrupção nos governantes, nos sacerdotes. Ele vê idolatria. Ele vê carnalidades. Ele vê depravação. Ele vê violência. E por causa disso ele clama ao Senhor, pela justiça do Senhor, pela justiça de Deus. Ele começa dizendo, lá no capítulo 1, versículo 2, ele fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. E por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque, ele vê o povo se afastando da presença de Deus e caminhando para o mundanismo, para a idolatria, para a mentira, para a corrupção, para a prostituição de todas as formas. E por causa disso, Abacuque clama a Deus. Só que assim como nós também hoje em dia clamamos a Deus por justiça, nós queremos que Deus faça a justiça da forma que nós queremos. E Abacuque se espanta, porque Deus responde a ele. E no versículo 6 do capítulo 1 ele fala assim: eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o direito e a sua dignidade. Deus diz a Abacuque: você não está clamando? Você não está orando por justiça? É porque eu vou mandar justiça. E a justiça que Deus ia mandar para o povo de Judá era uma justiça dura e implacável. Pelos anos que Judá tinha se desviado da presença do Senhor, ele mandaria os caldeus, os babilônicos, e eles viriam com toda a força e matariam homens, mulheres, jovens, crianças. E diz o relato depois, irmãos, em outros livros, que até mulheres grávidas os babilônicos
mataram, irmãos. E levaram em cativeiro os jovens e os mais sábios. Foi o caso de Daniel e seus amigos, que foram levados também em cativeiro. E Abacuque não entende. Porque como é que um Deus justo manda um povo ímpio, um povo que não tem temor a Deus, para executar o juízo? Só que Deus dá discernimento a Abacuque. E no versículo 12 ele fala, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Abacuque entende que tudo aquilo que estava para acontecer seria a disciplina de Deus sobre o seu povo. Seria a disciplina de Deus para o seu povo. E Abacuque então recebe uma atribuição pesada, irmãos. Abacuque é revelado o que aconteceria pós-exílio. Ou melhor, desculpem, pós-invasão. Depois que os babilônicos, que os caldeus invadissem Judá, eles deixariam tudo ali dizimado. E Deus revela para ele, no capítulo 2, ele fala que são os ais de Deus. E ele fala assim, escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passe correndo. Ele disse, olha, o que eu vou revelar para você, Abacuque? Escreve de formas garrafais, em placas, para quem passar correndo, fugindo dos babilônicos, consiga ler. Consiga ler. E essas revelações, irmãos, são pesadas para Abacuque. E Abacuque, depois que é revelado tudo aquilo, ele só vê uma coisa. Orar de novo a Deus. E no capítulo 3 está a oração de Abacuque. E o finalzinho da oração é o nosso texto que nós lemos, versículo 17 a 19, que é o fim da oração de Abacuque e também o fim do seu livro. E esse final da oração, irmãos, é que eu quero trabalhar com os irmãos. Porque quando eu olho, irmãos, no nosso tempo de hoje, 2020, desde março até agora em julho, eu vejo mais ou menos o que Abacuque viu. Não pelo motivo da guerra, mas pelo motivo da desolação que Deus permitiu. Porque, irmãos, querendo ou não, nós entendemos que tudo é permissão de Deus. A guerra é permissão de Deus. A peste, a doença é permissão de Deus. Então eu vejo, irmãos, também esse agir de Deus nos nossos tempos atuais. E é preciso que nós, como servos de Deus, entendamos algumas mensagens, algumas lições que Abacuque nos ensina no final da sua oração. Eu só notei 3 coisas, irmãos. Primeira coisa que Abacuque nos ensina, irmãos. Versículo 17 fala assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas estejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Abacuque aqui demonstra como ficaria a terra de Judá depois da passagem dos babilônicos caldeus. Figueiras, vides e oliveiras seriam tirados todo o seu fruto e levado para a Babilônia, e o que ficasse seria pisado pelos carros e pelos cavalos dos babilônicos. E a terra ficará num estado que nem pessoas para arar a terra teria, porque seriam mortos ou levados em cativeiro. Então, os víveres para quem ficasse, não teria, irmãos. Não teria. Da mesma forma, ele fala de ovelhas arrebatadas e currais sem gado. Por quê? Porque todos esses animais também, o melhor da terra de Judá, seria levado como foi levado o povo cativo. O seu dono, ou morto, ou escravizado. Primeira coisa que Abacuque nos ensina, irmãos, é que nós não podemos nos abater e perder nossa alegria em Cristo, em Deus, diante dessas coisas. Abacuque diz que as situações adversas que venham acontecer não podiam tirar sua alegria e fé no Senhor. Ele usa uma conjunção concessiva, ainda que.
mesmo que, apesar, embora vá acontecer tudo isso, mas o meu coração não pode estar com os olhos firmados na tragédia. Meu coração não pode estar firmado nos currais sem gado, nas culturas devastadas, nas pessoas que foram presas ou mortas. Ele fala que, ainda que Deus permitiu todas essas coisas, tudo isso não pode entrar no meu coração. Meu coração não pode desfalecer, porque meu coração, ele confia que Deus está no controle. Todavia, mesmo os hospitais estando cheios, mesmo não tendo vaga nas UTIs, mesmo morrendo pessoas conhecidas, mesmo eu estando sem dinheiro porque as empresas estão fechadas, mesmo assim, ainda que tudo isso aconteça, Deus está no controle. E quando Deus está no controle, eu me sinto abraçado por Deus, fortalecido por Deus, consolado por Deus. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O salmista tinha certeza que mesmo em meio a toda a devastação que ele passou, Davi, ainda que ele estivesse na vale do sombra da morte, já perto de falecer, já cercado pelos inimigos, ele não temeria porque Deus estava com ele. Deus estava o abraçando e o consolando. Salmo 27, versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Que confiança é essa? De saber que o Senhor está com ele. Que o Senhor está no controle de tudo. Nós temos, irmãos, como servo de Deus, e ter consciência que o nosso Deus é soberano em todas as suas ações. E ainda que nós olhemos para o lado e vejamos desolação, sofrimento, pestes, doenças, mortes, guerras, mas mesmo assim o Senhor continua sendo Deus. E o Senhor continua cuidando dos seus. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Em algumas versões, e os guarda. Essa é a nossa certeza. Essa é a certeza que nós temos que ter no coração. Salmo 73, 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza. É a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que tudo esteja caindo, irmãos, nós temos que colocar o coração na mão de Deus, que é o melhor lugar para ele estar nesses momentos, irmãos. Abacuque diz, ainda que eu veja tudo isso, ainda que. Abacuque, irmão, sabia que mesmo em meio a toda a destruição que viria, Deus estava no controle e por causa disso, ele não estaria desamparado, ele estaria com fé, que tudo daria bem, porque tudo que vai para a mão de Deus é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que aos nossos olhos não pareça, irmãos. Mesmo que não pareça. Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. Paulo expressa que o nosso homem exterior pode se corromper, irmãos. Doença, sofrimento, fome, preocupação. Mas o nosso homem interior, nosso homem espiritual, quando está em Deus, quando está em Cristo, ele não se abala, não se corrompe. Não se corrompe.
Hoje somos surpreendidos, irmão, com essa pandemia, com desemprego, com mortes. Mas ainda, irmãos, que passemos por isso, Deus nos abraça, Deus nos consola. Ainda que tudo isso aconteça, Deus está ao nosso lado. Segunda coisa que eu vejo, irmãos, no livro de Abacuque, versículo 18, Abacuque fala assim: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque continua usando conjunção, irmãos. Agora a conjunção adversativa. Todavia, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto. Abacuque diz, mesmo eu vendo toda essa desolação, os gados os currais sem gado, sem ovelha, a oliveira não dando produção, mesmo eu vendo tudo isso, mesmo se eu chegar a ver tudo isso, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegro. Ele não fala nem questão do futuro, me alegrarei. Ele fala que se alegra desde já. Mesmo sabendo que tudo isso ia acontecer com sua terra, que muitas pessoas iam morrer, mesmo assim ele se alegra. Mas como Pastor Roque, eu vou me alegrar com tanta miséria, com tanto sofrimento? O profeta tem 2 posicionamentos, irmãos, que todo servo do Senhor deve ter. Primeiro, não perder a sua alegria no Senhor. A alegria do Senhor não depende de fatores externos, mas depende do nosso fator externo. Como anda a sua alma? Como anda o seu espírito? Minha alegria não pode depender dos fatores externos. Nem de eu estar bem financeiramente, nem com saúde. Jesus fala, João 15:11, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vós seja completa. Jesus, quando ele encontra com os discípulos, ele fala sobre uma alegria que não vem das coisas exteriores, mas vem do próprio Senhor. Ele fala, a minha alegria esteja em vós. E Abacuque, ele se alegra porque a alegria do Senhor estava nele. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz o salmista. Abacuque vê tudo isso e mesmo assim se alegra. Será que em meio dessa pandemia, isolamento, nós temos sentado, ajoelhado, orado ao Senhor, lido a palavra do Senhor, e essa palavra do Senhor e esse contato com Deus tem alegrado o nosso coração? E saber que Deus está no controle, que Ele vai fazer o melhor para nós? Como é que está o seu coração? Segunda coisa que Abacuque fala sobre não colocar o coração nas coisas materiais. Ele fala, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A alegria de Abacuque é vinda do Senhor, e a alegria de Abacuque é porque ele sente a salvação que vem de Deus. A salvação dele não vinha com as alianças que Judá estava fazendo, porque os príncipes de Judá estavam procurando alianças com os egípcios e com outras nações grandes. Mas na hora da guerra contra os caldeus, os egípcios fugiram. Não deram apoio a Judá. E outras alianças também não deram, porque sabiam que os caldeus, os babilônicos, eram uma nação muito poderosa. Muito poderosa. A alegria de Abacuque sabia que a salvação vinha de Deus. E só Deus podia tirar a mão dele de cima do juízo que ele tinha feito sobre Judá. Isaías fala sobre isso. Isaías 61:10. Isaías fala assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Isaías fala que a alegria dele é porque o Senhor o cingiu, o cobriu de vestes de salvação. E não é salvação
passageira, material, secular, mas a salvação eterna. Abacuque sabia que Judá precisava ser disciplinado por Deus para que conquistasse a salvação eterna. Porque Judá, se continuasse na idolatria, se continuasse na mentira, na corrupção e nas coisas erradas mais que ele fazia, com certeza ele não alcançaria a salvação de Deus. Mas ao ser disciplinado, se nós estudarmos, né, o exílio babilônico, vemos que os remanescentes de Israel que voltaram do exílio para Judá novamente, eles vieram com mais fé, lapidados, trabalhados na salvação de Deus. Tudo bem que nós sabemos que depois eles voltaram algumas vezes para a idolatria e para outras coisas. Mas na sua volta, depois de disciplinado, assim como um filho que é disciplinado por um pai, por uma mãe, e ele se conserta, o povo de Judá, depois do exílio babilônico, ele começou a se consertar em algumas coisas. Isaías também, um profeta também que profetizava sobre a mão de Deus sobre Israel e sobre Judá, ele fala sobre isso. Ele fala que a alegria é na salvação de Deus. Abacuque sentia-se abraçado, porque ele sabia que Deus iria salvar aqueles que eram fiéis. Aqueles que eram fiéis a Deus. E a última coisa que Abacuque nos ensina, irmãos, no versículo 19, ele fala assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como a da corça e me faz andar altaneiramente. Abacuque, ele finaliza a sua oração assumindo que a sua firmeza não vem dele. Ele fala que é Deus, que é o Senhor, que é a fortaleza dele e que faz dos seus pés como da corça. Ele fala assim: o Senhor me faz andar altaneiramente, de cabeça erguida. Quando a gente pesquisa sobre por que Abacuque fala de me faz como as corças, andar como a corça, ele quer dizer que Deus o faz andar da mesma forma que a corça anda, correndo sobre os montes sem tropeçar. A corça tem a agilidade de se livrar dos seus caçadores, das feras, somente com a sua velocidade, a sua graciosidade, irmãos. Abacuque queria dizer: olha, Deus me faz os pés tão graciosos, mas da mesma forma ágeis, para fugir de qualquer perseguição. É como se ele dissesse: olha, eu sei que os caldeus vão invadir, eu sei que os caldeus vão destruir, mas eu, como servo do Senhor, eu tenho os pés ágeis para fugir das tribulações. Salmo capítulo 18, versículo 32 e 33. O salmista fala assim: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Imagine que salmo forte, irmãos. Ele fala que Deus colocou ele com pés ligeirezas como a corça, que vê no perigo, corre, se esquiva e se livra, porque Deus permitiu, porque Deus deu o poder. Como é que está o nosso coração nesses tempos de pandemia, de luta? Será que nós ainda conservamos a alegria do Senhor? Alguns cristãos não têm conseguido congregar, irmãos. A maioria, né? Porque as igrejas estão fechadas. Mas nós temos a internet, temos culto online. Temos também nossas casas que tem Bíblia, que tem lugares para nós orarmos, que tem uma família para fazer o culto doméstico. E clamar a Deus para que nos conserve com os pés como uma corça. Que ainda que tudo esteja acontecendo, nós não coloquemos nossos olhos nessas coisas, nessas tragédias. Mesmo os jornais passando dia por dia, mortes, contagem de mortes,
contagem de vaga em UTI, contagem de vaga em enfermaria, mas meus olhos não podem estar postos nisso. Todavia, entretanto, eu preciso me alegrar, continuar me alegrando no Senhor, porque Ele mandou seu Filho amado Jesus morrer por mim e dar a salvação. Abacuque, ele nos transmite isso, porque ele fala no capítulo 2, versículo 4, que o justo viverá pela fé. Abacuque fala, porém, diante dessas coisas, o justo viverá pela sua fé. Mas o justo viverá pela sua fé. E nesse momento de luta, irmãos, nós temos que nos revestir de fé, para que não venhamos a nos abalar de tal forma que nós larguemos o nosso Deus. O profeta Abacuque, nos dias de luta, de adversidade, ele tinha confiança no Senhor. O título da nossa mensagem, irmãos, da nossa reflexão deste dia, é Abraçados pelo Senhor. A tradução para o nome de Abacuque é abraço, ou aquele que é abraçado, como aquele que é confortado por alguém, como aquele que é fortalecido pelo abraço de alguém. Abacuque, em meio à sua aflição das revelações de Deus, o livro não fala se Abacuque viu a tribulação chegar. É provável que sim. Mas o texto só fala da revelação do que aconteceria, que Abacuque tem, né? A visão de Abacuque dada por Deus. Mas com certeza Abacuque ele foi consolado, abraçado por Deus antes e provavelmente durante a invasão dos caldeus babilônicos e a destruição de Jerusalém e de Judá. Nesse período também, irmãos, de pandemia, de preocupação, de desemprego, de aflição, é preciso nós deixarmos o Espírito Santo de Deus nos abraçar, nos consolar. Às vezes nós não temos o abraço físico de um amigo, de um colega, de um pastor, de um irmão da igreja, até de nossos familiares. Mas com certeza, aquele que busca o Senhor nosso Deus, ele é consolado pelo abraço espiritual do Senhor. Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Abacuque é o abraço de Deus nas nossas vidas. Abacuque é aquele que clama a Deus e sente o aperto aconchegante do Senhor na sua vida. A palavra de hoje quer chegar ao seu coração e dizer se você tem angustiado o seu coração, sua mente está cheia de preocupação, se volta à igreja, se volta a shopping, se volta a trabalho, se a pandemia diminui, se tudo volta ao normal. Eu não sei quando. Eu só sei que Deus quer lhe consolar antes, durante e depois. Que você sinta nesses dias o abraço acolhedor de Deus na sua vida. Mas esse abraço de Deus só é conseguido através do seu Filho, o Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também fala que Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Somente através de Jesus nós chegamos a Deus. Somente através de Jesus o abraço acolhedor de Deus chega até nós. Na época de Abacuque, não tinha Jesus. E ele sentiu o abraço de Deus através do seu Espírito Santo, que possuía os profetas e os consolava através da sua palavra. Mas hoje também nós temos o Espírito Santo. Mas é preciso, para ter o Espírito Santo, o selo do Espírito, é aceitar o Senhor Jesus. Aceite o Senhor Jesus na sua vida. E experimente o abraço acolhedor e consolador espiritual do nosso Deus na sua vida. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, Deus de graça e misericórdia, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, porque Tu é bom.
E pedimos a Ti, Senhor, que nosso coração, nesse período de pandemia, de isolamento, não esteja sob as dores, as tribulações e as aflições desse dia. Mas ainda que nós vejamos tudo isso, que nosso coração, todavia, se alegre em Ti, se alegre no Deus da nossa salvação. Ó Senhor, que assim como Abacuque, nós sejamos abraçados por Ti. Nos consola, Senhor, nos fortalece, nos aquece, Senhor, com o Teu abraço através do Teu Espírito Santo, Senhor. Faz a Tua igreja se avivar cada vez mais em Ti, Senhor. Que nós não venhamos nos abalar com as coisas que nós vemos, mas ter firmeza, porque o Seu justo viverá pela fé. Abençoa essa pessoa que me ouve. Se tem chegado a dor na casa dele ou na casa dela, vem consolar, vem curar, vem proteger de todas as formas, Senhor. Nos abençoa e nos dá mais um dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor continue abençoando a sua casa. E que o meu abraço e o abraço de Deus chegue até você. Que o Senhor nos abençoe. Paz.